Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Novo Testamento, livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 20. Glória a Deus. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Já falamos de Abraão, viveu pela fé. Agora estamos vendo a fé de Isaac, que abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Viu que a experiência com Deus real, viva e eficaz, Deus vivo, Criador dos céus e da terra, que fala com o homem, que vem sobre o homem, que vem para dentro do homem, e que gera essa fé, que essa intimidade com o Criador, foi passado de geração em geração. A única coisa boa que nós podemos passar para os nossos filhos é a fé. É Deus dentro deles, é a única coisa. Todas as outras coisas são supérfluas, tem muito valor. Nem dinheiro, nem educação, nem cultura, nada. Mas se ele tiver a fé em Deus, se ele tiver Deus dentro dele, ele vai conhecê-lo e vai servi-lo. E esse Deus é que pode guardar, abençoar e mudar a vida de cada um de nós. Como mudou a vida de todos os filhos de Abraão, Isaac, Jacó, os 12 filhos. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Demorou quase 400 anos para cumprir aquilo que Deus falou pela boca de José. Ele tinha fé que o povo dele que estava ali no Egito, poucas pessoas, iam se tornar milhões. Iam sair de lá para a terra que Deus havia dado para os seus pais, voltar para a boa terra de Canaã. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, colocaram Moisés dentro de uma canoinha, de um barquinho feito de junco, de um berço, colocou no rio e foi parar lá nas mãos da princesa, filha do faraó, e ele foi criado lá no palácio de faraó e libertou o povo de Israel do Egito, cumprindo as profecias de José para com o povo de Israel. Viu quantos anos? Centenas de anos se passaram, mas a palavra de Deus se cumpriu porque eles criam naquele que falava, porque ele é verdadeiro. Pela fé, Moisés, já sendo homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Lá no palácio ele tinha tudo, ele era príncipe, filho do Faraó. Regalias, honra, medalhas, todo tipo de fornicação estava à sua disposição, mas ele preferiu ficar 40 anos lá no deserto com o sogro Jetro, cuidando de ovelhas. Ele não quis trocar o gozo, que não foi nem esse, e nem depois no deserto, mas o gozo na eternidade com Deus, por prazeres terrenais que estavam à disposição dele lá no palácio. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa, aquilo que é eterno. Essas coisas aqui são passageiras, passa depressa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Creram que naquela noite o anjo da morte viria e obedeceram à palavra de Deus. Foram salvos, não morreu ninguém do povo de Israel. E lá dos egípcios, morreram todos os primogênitos, não só dos homens como dos animais. Na manhã seguinte tinha um velório em cada casa, ninguém podia nem na outra casa chorar o morto do outro, porque ele tinha que chorar o dele. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Todos os que não creem em Deus, que não têm fé, vão se afogar
dentro do Mar Vermelho. Já já o dilúvio da grande tribulação vai chegar e vai levar todos os que não creem e não servem a Deus, ou que levam uma vida mista adorando a Deus e o diabo e os seus seguidores. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Quem que mandou rodear 7 dias? Deus. E no 7º dia, 7 vezes, o que aconteceu? Caiu Jericó. Mas aos olhos do homem, esse povo tonto, besta, fica aí rodeando essa cidade aí, acha que essa muralha vai cair, que vão conseguir entrar nessa cidade forte. Para Deus não existe forte ou fraco. Para Deus existe a palavra dele. Se ele falou, vai cumprir. E nós, se crermos, vamos desfrutar dessa graça, de nós desfrutarmos as maravilhas de Deus. Pela fé, Raabe, que morava lá em Jericó, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Ela creu que o Deus de Israel era o Deus dos céus e da terra, e que aqueles homens que estavam ali em Jericó espiando a cidade eram servos do Deus vivo. E ela os acolheu e os guardou da morte. E ela foi salva porque ela creu. Se a senhora colocar um pano vermelho aqui na sua janela, no muro, sua casa e quem estiver dentro não morre. Na mesma hora ela colocou. Com certeza muitos familiares dela morreram lá em Jericó, porque não acreditaram no que ela falou. Jericó vai cair. Acha, sua besta, sua tonta, não está vendo que essa muralha aqui não cai? E eles não tiveram que fazer nada, só obedecer a palavra de Deus, e Deus fez as muralhas ruírem diante do povo de Israel. Não escapou ninguém de Jericó, só Raabe e quem estava dentro da casa com Raabe. E o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão. Gideão, um homem trabalhador, um homem esforçado, sabia que os medianitas iam vir e ele estava trabalhando, e o Senhor falou: vai, Gideão, nessa tua força. Agora está cheio de gente preguiçosa que não quer nem trabalhar, nem no serviço secular, muito menos para Deus. E de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas. Pela fé venceram gigantes, pela fé ganharam o sumo sacerdócio, pela fé libertaram o povo de Israel, pela fé não morreram de sede depois de matarem 1000 soldados com um pedaço de osso de um queixo de um jumento, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Sansão não só fechou a boca do leão, como matou ele, rasgou ele pelo meio. Grande coisa o leão, mas com a palavra de Deus, com a ordem de Deus. Sem a palavra de Deus, você vai ser comido pelo leão. Na primeira patada você já foi, já viajou. Apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. 1000 cairão à sua direita e 10.000 à sua esquerda. Geralmente a maioria das pessoas tem o braço direito mais forte, não é? Mas a Deus não leva em conta a força do braço. No braço mais fraco que cai 10.000. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Aqui no livro de Hebreus fala dessa ressurreição superior. Tem a ressurreição do último dia, mas tem a ressurreição 3 anos e meio antes do último dia, que é o início da grande tribulação, aonde o filho varão, a parte forte, sai da igreja e é arrebatado vivo, e os mortos vencedores que morreram pela fé ressuscitarão primeiro que os outros. E outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, montes, pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados.
Hoje nós estamos aqui para completar as aflições de Cristo. Mas não é só aflição de escárnio, de vitupério, de ser morto, de ser cerrado pelo meio, de ser queimado vivo. Não, mas é desfrutar também em vida do Deus que é glória, que fecha a boca do leão, que rasga o leão pelo meio, que a muralha cai. Que Deus tem preparado para mim eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Eu desejo muito ser arrebatado antes da grande tribulação se eu estiver nesse corpo. E se eu já tiver padecido, eu quero ressuscitar na primeira ressurreição, no comecinho dela, antes da grande tribulação. Por isso o que eu mais preciso hoje é pedir para que Deus, que é a fé, seja acrescido em mim, para que eu experimente a verdade da fé no meu viver diário. E se tiver que ser um Marte, que Ele me dê a graça de eu viver pela fé e crer pela fé, que um dia eu vou receber o meu galardão na glória. Aleluia! Obrigado, Senhor, porque Tu és a fé. Só o Senhor pode ser essa experiência viva e real cada dia da nossa vida. E mesmo depois de mortos, estarmos aguardando no paraíso, na parte boa do Hades, a Tua trombeta soar para nos encontrarmos contigo nos ares, com todos os remidos de Deus. Obrigado por mais uma semana. Nos dá uma semana na Tua presença, na Tua glória, na Tua comunhão, debaixo do Teu sangue. Nos ajuda, Senhor, a completarmos aquilo que esses queridos irmãos já plantaram, já fizeram, pela Tua palavra, pela Tua pessoa e pela humanidade, conduzindo as pessoas a crerem em Ti. Ajuda-nos a sermos fiéis na nossa porção hoje. Amém. Aleluia. Glória a Deus.